O que está acontecendo? Jovens curiosos, todos os dias, sem percebermos, consumimos centenas de produtos. Alguns são óbvios quanto à criação, mas outros têm um processo curioso por trás. Muitas pessoas não refletem sobre esse processo complexo. Por trás do gin ou do abacaxi, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, buscam respostas para tudo. Por isso, aqui estão 7 coisas que você usa todo dia e não sabia como são feitas. Calça jeans G. Talvez uma das invenções mais bem-sucedidas de toda a história. Com certeza você tem no seu guarda-roupa uma clássica calça jeans, mas você sabia como ela é feita? Tudo começa com o algodão, pois apesar do jeans ser resistente, ele é feito desse material macio extraído das plantas. E como esse algodão pode vir de diferentes fornecedores. Tudo é triturado, misturado e filtrado para retirar sementes ou ervas daninhas do algodão. Após limpar o algodão, uma máquina forma fios que se unem, criando um fio maior e mais resistente. Como sabemos, a maioria dos jeans tem cor semelhante. Bem, essa cor é conhecida como azul índigo e vem de um composto que é obtido de uma planta. Os fios são mergulhados em água quente com índigo e após segundos oxidam-se ao ar. O algodão fica azul ou escuro, mas apesar da aparência externa, os fios internos permanecem brancos. E é por essa razão que os fios são colocados de uma certa maneira no tear, nos dando aquela cor de jeans tão característica com pequenos traços brancos em meio ao azul. Uma vez que temos o rolo de tecido jeans, precisamos passar para a fabricação da nossa calça. E para isso acontece o seguinte: primeiro, todas as peças do tecido são cortadas. Depois disso, vem a etapa em que as diferentes partes são costuradas. Zíperes, botões e todos os detalhes são adicionados. Com a calça pronta, aplicam-se os moldes de pernas e fazem-se os retoques finais. Depois são lavadas e colocadas em grandes cilindros com pedras que amaciam o algodão. Queijo Camembert. A menos que você seja intolerante à lactose, tenho certeza de que no seu dia a dia você consome queijo de diferentes formas. E embora alguns de nós estejamos acostumados a consumir quase sempre os mesmos tipos de queijo, em alguns países europeus, como a França, podemos encontrar uma variedade interminável desse alimento. E se existe um queijo bastante raro por sua textura e cheiro, é o queijo Camembert. Mas você sabe como ele é feito? Primeiro precisamos ir à Normandia, França, na região de Camembert. É isso mesmo, o queijo leva o nome do lugar de origem. Mas vamos lá, vamos começar com o processo. Como todo queijo, precisamos de milhares de litros de leite, que nesse caso vão vir de vacas leiteiras que ficam dentro da própria fazenda. Antes de coalhar e solidificar, o leite descansa por um dia em temperatura ambiente, fazendo algumas bactérias subirem à superfície, que tornam o leite mais ácido. Ao adicionar o coalho, ele corta e solidifica, mais rápido. Após pronto, o leite coagulado é colocado aos poucos em moldes diferentes. Possuem furos para que a água seja filtrada lentamente. Após algumas horas, o queijo fresco é retirado dos moldes e seco em câmara especial por alguns dias. Uma vez que o queijo está pronto, é colocada uma camada de fungos por cima. Geotrichum e Penicillium são fungos que não nos fazem mal e transformam o queijo em uma obra de arte. Após os fungos agirem, deixe descansar por algumas semanas. E então, simplesmente, quando o exterior está duro e o interior cremoso, eles estão prontos para serem embalados e enviados aos mercados. Que coisa estranha, franceses! Bola de futebol. O esporte mais popular do mundo, sem dúvida, é o futebol. E, como sabemos, para poder jogá-lo, além de precisar de um campo e jogadores principalmente, precisamos de uma bola. E você sabia como elas são feitas? 7 em cada 10 bolas de futebol são feitas no Paquistão. Então precisaríamos viajar para lá primeiro. O primeiro passo na fábrica é receber câmaras redondas de borracha, geralmente vindas de outra fábrica. Após inflar, às vezes são cobertas com outro material para maior resistência. Agora, basta recortar a cobertura externa e obter remendos de formatos variados. Depois disso, um funcionário, em cima de um molde circular, vai começar a formar essa camada externa como se fosse um quebra-cabeça. Quando termina, ele põe a camada na câmara que preparamos antes. A bola é colocada em uma máquina que, com pressão e calor, finaliza sua forma perfeita. Depois disso, ela é limpa, polida e depois desinflada para poder ser embalada e enviada para todas as partes do mundo. Fibra de carbono.
O carbono está em tudo, do grafite e carvão aos diamantes. Sem contar que ele constitui a base da vida, e até 18% do nosso corpo é feito de carbono. Esse material é 5 vezes mais resistente que o aço e pesa menos da metade. E você sabia como ele é feito? O processo inicia com fios de plástico quimicamente modificados para aumentar o teor de carbono. Para isso, esses fios passam por um forno de oxidação que acaba escurecendo-os devido à reação química. Em seguida, ocorre a carbonização. Os fornos aquecem as fibras em gás sem oxigênio, endurecendo o carbono. As fibras são mergulhadas em água eletrificada que raspa sua superfície para absorver a resina. Depois disso, uma máquina junta as fibras de carbono em uma grande rede e esta vai ser colocada entre 2 rolos de papel com resina. Então, em seguida, a camada de papel é removida e já temos nossa fibra de carbono coberta por resina dos 2 lados. Quando pronto, grandes rolos são colocados e usados para produzir diferentes itens. Ao chegar à fábrica, os rolos são cortados e usados para cobrir moldes impressos em 3D ou feitos de materiais leves. Após cobrir o objeto com fibra, ele vai ao forno para finalizar a aderência e está pronto. Interessante mesmo, Johnny. Fruta cristalizada. Médicos recomendam comer frutas, mas não especificam como. Talvez alguém passe os dias comendo fruta cristalizada ou balas de fruta natural. E não, apesar de muitos acharem que é só açúcar, elas na verdade têm muita fruta. Para fazer esses doces, o primeiro passo é colocar alguns quilos de fruta para ferver por pelo menos algumas horas. Assim a fruta amolece e o açúcar penetra mais facilmente. Depois disso, as frutas são colocadas em desidratadores por cerca de 3 semanas. Enquanto a água que vai evaporando é substituída por um xarope de açúcar que vai se concentrando nas fatias ou pedaços de fruta. Assim, nossa fruta já estaria cristalizada. Para fazer palas de goma, usamos polpa de fruta, xarope e muito açúcar. Mistura-se por alguns minutos em fogo alto até formar um caramelo espesso. A massa é coberta com açúcar cortada com fios de aço em cubos pequenos e recebe mais açúcar novamente. E no caso das balas de goma com formato, como já vimos uma vez aqui no canal, simplesmente se faz essa gelatina e depois ela é colocada em moldes. Abacaxi. Uma das frutas mais deliciosas que existem é o abacaxi. E talvez o processo por trás da colheita delas possa te parecer bastante curioso. O primeiro passo para termos um delicioso abacaxi em nossas mãos, obviamente, é o plantio e a colheita dessa planta, depois de ter plantado a semente em algum campo tropical. É necessário esperar mais de 1 ano e meio para colher nossa fruta, geralmente única por planta, o que justifica seu alto preço. Os trabalhadores colhem e colocam as frutas em um caminhão que as leva ao armazém. Ao chegar, os abacaxis são lavados em uma piscina. Passa por uma esteira, onde funcionários revisam e, ao notar algo estranho, cortam. É assim que conseguimos nossos abacaxis frescos. Se quisermos algo mais elaborado, como suco de abacaxi, fica ainda mais interessante. Frutas não ideais para a venda inteira serão separadas e terão a parte espinhosa removida. Em seguida, de forma agressiva, as frutas caem em um grande triturador que separa suco, casca e polpa em segundos, nos dando matérias-primas para novos produtos. Que delicioso! Bengalas de doce. Quando o Natal se aproxima, entre as várias coisas que começam a aparecer para nos colocar no clima e no contexto festivo, surgem certos alimentos ou produtos específicos dessa época. Apesar de mais populares nos Estados Unidos, bengalas de doce são encontradas no mundo todo. Mas você sabia como eles são feitos? Bengalas variam em cor e tamanho, mas são feitas da mesma forma, com água, açúcar e xarope de milho. Em seguida, mistura-se amido com aromatizante de menta e coloca no centro da massa de caramelo para misturar tudo. Seria pesado demais para uma pessoa, então é melhor assim. Braços robóticos misturam os componentes com força, resultando em um caramelo uniforme. Neste momento, o caramelo é colocado ao redor de um poste de metal e, com 2 braços robóticos, ele começa a ser movido formando uma espécie de 8. Serve para o caramelo arejar e clarear ao mesmo tempo. Após pronto, o caramelo é colocado em rolos que, com pressão e calor, o amolecem e formam um grande cilindro. Em seguida, o caramelo branco recebe caramelo vermelho nas laterais e todos são colocados em rolos que pressionam o caramelo.
até conseguir algo fino e comprido que parece uma corda interminável. Manteremos o caramelo aquecido durante todo o projeto para não endurecer. Antes de cortar no diâmetro desejado, o caramelo gira com rolos para obter esse efeito, que depois veremos nos bastões de caramelo. Primeiro, coloca-se um saco plástico neles. Depois, uma máquina dobra as pontas, transformando o palito em bastão de caramelo. Antes de ir embora, vou cumprimentar quem se inscreveu no novo canal no Histórias, que, aliás, tem um novo vídeo sobre o massacre de Columbine. Um abraço para Alma em Rosa, outro para Jael Zambrano, um abraço para Berlim Polaco e outro abraço para José Luiz Mejia Rivera. Por fim, um abraço para Winder Daniel e Soufei.